Saudações! Bem-vindo ao Bíblia Fácil Maranata. Eu sou seu instrutor, Maxwell Soares, e hoje nós vamos estudar sobre os profetas. Antes, vamos fazer uma oração. Glorioso Pai que estás nos céus, lhe pedimos que o seu Santo Espírito seja o nosso maior professor, que possamos entender, compreender, à luz da Bíblia, quem são os verdadeiros profetas, como nós podemos realmente ouvir a sua voz por meio desses mensageiros. Glorioso Pai, esteja conosco nesse estudo, que tudo seja para a sua honra e glória. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu e você ouvimos falar para lá e para cá sobre profetas ou profetisas, pessoas que dizem saber do futuro ou mesmo ali tentam adivinhar algo. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre profetas e profetisas ou profecias? Realmente, tudo que nós vemos são profecias bíblicas ou muitas vezes pessoas simplesmente palpitam algo como se fossem profecias, como se estivessem realmente tendo um contato com algo além desta realidade, com o futuro, e se passam por profetas e profetisas? Deus revelou o futuro através das profecias. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, no verso 18, vamos entender qual a função de um profeta. Do meio de seus irmãos, lhe suscitarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. A palavra profeta, ela significa boca de Deus, um porta-voz de Deus, aquele que está comunicando algo, vindo direto do sagrado. Então, o que advertência nos fez Jesus em seu sermão profético? Lá em Mateus capítulo 24, no verso 24. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas então, quais são as características de um profeta verdadeiro? Nós sabemos então que um profeta é um porta-voz de Deus. Bem, se for realmente um profeta bíblico, ele realmente está sendo um porta-voz de Deus. As profecias bíblicas, elas não são adivinhações. Elas são realmente mensagens que vêm direto do próprio Deus, o qual nosso Senhor ali utiliza o profeta para ser esse porta-voz. Mas como nós podemos então identificar as características de um profeta verdadeiro? Será que a Bíblia também nos mostra isso? Ele confessa que Jesus veio em carne. Então, na primeira carta de João, capítulo 4, nos versos 1 e 2, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, se alguém simplesmente diz que Jesus é apenas um espírito mais evoluído, então isso já está incorreto, não está sendo um profeta. Pelos frutos são conhecidos. Lá em Mateus capítulo 7, verso 15 e 16. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. A vida precisa ser coerente com a palavra. Suas profecias se cumprem. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, nos versos 21 e 22. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder, assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta. Não o temerás. Então, o que o profeta falar, sendo realmente de Deus, aquilo deve se cumprir, a não ser que seja uma profecia condicional. Por exemplo, no caso de Jonas, que foi levar ali a mensagem para que o povo de Nínive se arrependesse. Como o povo se arrependeu, então a cidade não foi destruída.
e ensinam em conformidade com toda a Bíblia. Lá em Isaías, capítulo 8, nos versos 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, que chiureiam e murmuram, respondei, acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. O dom profético é exclusivo para os homens? Será que a Bíblia também registra sobre mulheres? Lá em Juízes, capítulo 4, verso 4, temos um exemplo. Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então, olha só, nós temos um exemplo aqui em Juízes, Débora, que além de juíza, Israel também era profetisa. A própria Bíblia declara isso. E há outros exemplos? Sim, várias profetisas na Bíblia. Além de Débora, Miriam, Ana, as filhas de Felipe, e nós temos muitas outras. A manifestação do dom profético na Igreja de Deus nos últimos dias. Será que então, nesses últimos dias, nós temos essa manifestação profética? Lá em Apocalipse, capítulo 12, no verso 17, e também Apocalipse, capítulo 19, no verso 10. Diz assim, e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então aqui, Satanás, representado pelo dragão, irou-se contra a mulher, aqui a igreja, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, descendência, os que fazem parte dessa igreja, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Mas o que é o testemunho de Jesus? Ali o próprio Apocalipse nos explica. Lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 10, fala, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, além da guarda dos mandamentos, essa igreja, no final dos tempos, também teria a característica de ter o espírito da profecia, ou dom profético, acompanhando, ajudando a guiar o povo. Pois sem profecia, o povo se corrompe. Ou seja, Deus falando ao seu povo por meio dos seus profetas ali, e as pessoas realmente fundamentadas nas profecias bíblicas, na palavra. A Igreja Adventista, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, crê que uma jovem chamada Ellen G. White recebeu este dom e que sua vida e ensinos passam pelos testes de um verdadeiro profeta. Então, biblicamente, nós vemos que o profeta, ele é um porta-voz de Deus. As profecias, elas existem sim, mas as profecias de Deus não são adivinhações, mas é a mensagem de Deus, ali utilizando por meio de seus profetas e profetisas, para guiar o seu povo, alertar, instruir, aconselhar, mostrar, para que o povo continue no caminho correto, que o povo continue ali na palavra. Agora, se alguém simplesmente adivinha algo, ou mesmo que até acerte, não significa que seja um profeta de Deus, uma profetisa, mas, às vezes, simplesmente um palpite pode ser levado ali por probabilidades. Uma pessoa pode falar de terremotos quando no mundo está cheio de terremotos? É possível, mas os profetas de Deus, o que eles falarem precisa se cumprir, a não ser que seja uma profecia condicional, mas isso vai ficar claro ali na palavra. Outro detalhe, a vida desses profetas e profetisas precisa estar de acordo com a palavra. Pelos frutos conheceremos eles. E o dom profético, ele não é exclusivo para homens. O dom profético também é para mulheres. Também existem profetisas. Isso está relatado na própria Bíblia. Por exemplo, Débora, Ana, Miriam, as filhas de Filipe e outras. Então, o dom profético acompanha o povo em toda a história. Em toda a Bíblia nós temos profetas acompanhando o povo, seja no Antigo, no Novo Testamento, profetas ajudando a guiar esse povo, lembrando do arrependimento, lembrando da graça, lembrando do juízo. Agora, uma das coisas que as pessoas confundem bastante é profetas canônicos e profetas não canônicos. É possível um profeta não ser canônico e ainda assim ser um mensageiro de Deus? Sim. Por exemplo, há profetas que não escreveram nenhum livro.
Profetas e profetisas não escreveram nenhum livro na Bíblia, mas ainda assim, eles são profetas que estão de acordo com a palavra e trazem realmente mensagens de Deus guiando o povo para a palavra. Exemplos. Nós temos ali João Batista. João Batista nunca escreveu um livro da Bíblia. Nós não temos registros oficiais disso, de um livro de João Batista. Mas João Batista, nós conhecemos ali pelo ministério que realmente ele era um profeta de Deus. Ou então, o próprio Noé, formos falar de Abraão, vários homens e mulheres que tiveram contato com Deus, foram porta-voz de Deus, comunicaram com Deus, e ali foram realmente a boca de Deus a falar ali, ajudando homens e mulheres a estarem de acordo com as escrituras. Há pessoas então que escreveram livros ali como profetas canônicos, mas há profetas que não escreveram um único livro. Assim também, Deus ele tem os seus profetas e profetisas guiando o povo em todo momento. Será que no final dos tempos seria diferente? Então Deus, no final dos tempos, ou nesse tempo do fim, também tem o seu povo sendo guiado. Que possamos tirar qualquer preconceito do nosso coração, que possamos realmente ali passar pelo teste bíblico, profetas e profetisas. E se nós temos dúvida em relação a algo, então, novamente, possamos fazer passar o teste, passar a prova. Não podemos simplesmente excluir ou aceitar profetas e profetisas por um machismo. Nós precisamos realmente ver o que a Bíblia nos orienta em relação a isso. Vamos orar. Glorioso Pai, muito obrigado pelo estudo da sua palavra. Suas profecias são reais. Profecias que não são apenas para matar uma curiosidade, mas que são para nos preparar, nos guiar, nos instruir, nos corrigir, nos ajudar a estar de acordo com a sua palavra, nos preparar para este tempo, para que possamos reafirmar em nosso coração a decisão por ti e ajudar mais pessoas a se prepararem e a decidir também por ti. Senhor, existem profetas e profetisas, pessoas que escreveram a sua palavra e pessoas que, mesmo que não escreveram a palavra, ainda assim, seus frutos estão de acordo com a sua palavra. Nos ajude a identificar esses profetas pelo teste bíblico. Tire qualquer rancor, amargura, preconceito ou ódio, que possamos realmente seguir a sua vontade, Senhor, e dar ouvido aos seus profetas e profetisas. Que tudo seja para a sua honra e glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém.